Uma pessoa que preferiu se manter anônima mandou a seguinte pergunta: meu marido foi viciado em pornografia por mais de 15 anos. Hoje, casada há 4 anos, percebo como os estímulos sexuais dele foram prejudicados. Ele não tem tanto apetite sexual. Como posso ajudá-lo a ter mais desejo sexual? Olha, pornografia prejudica o cérebro e pode destruir relacionamentos. Quando uma pessoa se envolve em pornografia e masturbação, ela estimula o cérebro a produzir um bombardeio de dopamina, que é um neurotransmissor potente que tem que ver com prazer e ânimo. Em situações normais de alegria, a dopamina, também a serotonina e a endorfina e outros neurotransmissores é produzida e ativa os circuitos cerebrais. Mas quando a dopamina é exageradamente produzida, quando existe um estímulo anormal para a sua liberação, ela passa a prejudicar o bom funcionamento cerebral. Daí, o cérebro, percebendo isso, tenta controlar a situação, tenta se defender da agressão através do bloqueio dos receptores dessas substâncias das células do sistema nervoso central. O neurônio, que é a célula nervosa, fecha a recepção do neurotransmissor liberado exageradamente pelo estímulo pornográfico ou da masturbação para evitar uma estimulação exagerada dessa célula. A descarga de neurotransmissores no cérebro, no caso da prática da masturbação e exposição à pornografia, é correspondente ao que acontece no uso de drogas como a cocaína. Diante, então, da descarga exagerada desses hormônios cerebrais, o cérebro pode se esgotar. Os circuitos cerebrais podem apresentar defeitos e surgem sintomas na vida da pessoa como irritabilidade, ansiedade, dores, espasmos musculares, insônia, depressão e até a diminuição do desejo sexual. Mas por quê? Porque ao fechar os receptores do próximo neurônio na cadeia eletroquímica cerebral, o cérebro faz um esforço para tentar se recuperar das consequências da violação das leis da saúde. Grosseiramente comparando, é como você colocar um redutor num cano de água que fecha parcialmente a passagem do líquido para evitar seu desperdício. No caso do fechamento do receptor cerebral, isso ocorre para evitar estímulo exagerado anormal que pode esgotar o cérebro. Quando se produz exagerada descarga de neurotransmissores, com pornografia, masturbação ou drogas como a cocaína, o cérebro fica treinado para só funcionar bem com essas práticas e essas drogas ilícitas. Isso é o que nós chamamos de vício. Mas, felizmente, existe a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro lesado, viciado, desenvolver novas funções, novamente, funções normais. Como o tempo de envolvimento com pornografia foi muito longo, nesse caso que você falou, 15 anos, como você falou, a recuperação é mais lenta, mas é possível. Ele precisa ter paciência, não se voltar mais a se expor a conteúdo pornográfico e desenvolver uma afetividade por você que seja sincera, porque o amor, o carinho não erótico ajudará na recuperação da perda do estímulo sexual. Tanto ele quanto você precisam ter paciência, porque o cérebro dele ficou prejudicado e agora é tempo de cultivar o amor marital não sexual e dar tempo do corpo se recuperar dos abusos praticados contra ele pela pornografia. O Raul nos mandou uma pergunta da África. Ele mora em Angola e assiste à TV Novo Tempo. Ele quer saber como lidar com uma pessoa egocêntrica. Raul, você não mencionou quem é essa pessoa egocêntrica? Será um parente? É alguém no trabalho? Ou alguém da sua comunidade religiosa? O que pode ser feito para... o que pode ser, que faz a diferença dependendo de quem for, porque realmente existe diferente nível de intimidade entre as pessoas. Uma atitude que você pode ter com um parente poderá não ser a mesma que você vai ter com um colega de trabalho.
Se a pessoa egocêntrica não admite ter esse defeito de caráter, o melhor é você prestar atenção para não deixar de fazer o que precisa, ser feito na sua vida para não cair na armadilha de ficar sob o domínio dela, seguindo os caprichos egocêntricos dela. Trate essa pessoa bem, mas coloque limites para o egocentrismo dela. Não discuta, não tente provar que ela age de forma egocêntrica. Ore a Deus para Ele mostrar isso a ela, porque muitas vezes em pessoas muito inconscientes dos seus defeitos de comportamentos, só o Espírito de Deus é que consegue entrar na mente consciente dessa pessoa para mostrar a ela esses erros e, se ela quiser, receber a ajuda dele. Então, ore por ela. Nunes, de Cuiabá, Mato Grosso, mandou a seguinte pergunta. Doutor César, eu tive um AVC e desde então me sinto muito triste com pensamentos suicidas. É normal ter esse tipo de comportamento após o acidente? Como que eu posso me livrar disso? Agradeço por sua participação, Nunes. Apesar do fato de que um AVC ou acidente vascular cerebral ser algo grave, embora em muitos casos com boa recuperação, com os devidos tratamentos, não existe obrigatoriedade de quem teve um AVC ter que ter pensamentos suicidas. Pode estar acontecendo que o AVC talvez deixou você bem triste e essa tristeza que pode estar realmente produzindo pensamentos de morte. Assim, além de seguir o tratamento neurológico, fisioterápico, talvez com fonoaudiólogo, que são os principais na recuperação de um AVC, seria bom você ter uma avaliação com psicólogo clínico para ver se existe algum diagnóstico de depressão pós-trauma. É normal, após um trauma difícil, como um acidente vascular cerebral, a pessoa ficar angustiada, com medo e entristecida. Com a recuperação, seguindo os tratamentos adequados, esses sentimentos de dor emocional podem desaparecer, mas podem permanecer por várias razões. Por exemplo, pelo medo de ter de novo outro derrame, o medo das sequelas, pela presença de consequências físicas limitantes produzidas pelo AVC. Procure focar a sua mente na recuperação possível. Valorize o fato de você estar vivo, porque você poderia ter morrido no derrame. Cultive esperança de que com os tratamentos e seus esforços, alguma recuperação pode existir, mesmo que possa demorar. A recuperação de lesões como esta cerebral não é rápida, mas Deus colocou em nosso organismo, e especialmente no cérebro, uma capacidade de restauração de certos tipos de lesões. Chamamos isso de neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro recuperar consequências fisiológicas de um derrame, por exemplo, um AVC, ou de outro tipo de trauma craniano. Pense que novos neurônios, que são as células do sistema nervoso central e periférico, podem surgir através desse mecanismo chamado de neuroplasticidade. Cultivando esperança e seguindo o tratamento com fidelidade, melhorando o seu estilo de vida no sentido de adotar um regime alimentar mais natural, mais vegetariano, praticando atividades físicas ao ar livre, ingerindo bastante água ao longo do dia, confiando em Deus, também recebendo apoio de familiares e amigos, esses pensamentos suicidas poderão desaparecer. Mas se persistirem, peça ajuda a um profissional em saúde mental. Por hoje é isso, até breve, se Deus quiser.